Bate-papo Novo Tempo. Mais uma vez estamos aqui de volta, né, com o nosso Bate-papo Novo Tempo. Bate-papo sempre muito interessante nas segundas-feiras. Ela está aqui de volta. Ela está de volta. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre alimentação saudável, até falamos aí da questão das frutas, falamos também daquelas pessoas que muitas vezes, por, quem sabe, pressa, acabam preferindo comer essas comidas mais rápidas, instantâneas, isso prejudica a saúde. Falamos também daquelas pessoas que muitas vezes na faculdade, na universidade, acabam, por pressão dos amigos, comendo coisas também que fazem mal para a saúde e que isso não vale a pena para você que está querendo sucesso aí profissional, você que quer ser um bom aluno, quer ter sucesso mesmo aí universitário. Ela hoje vai falar para a gente sobre um outro tema que tem muito a ver com a sua saúde também. A ingestão de água e o repouso. Será que você tem tomado água suficiente? Será que você tem descansado também? É coisa para se pensar. Lisiane, professora, bem-vinda. Lisiane Gunn. Bom dia, Jorge, bom dia nossos ouvintes. É um prazer estar com vocês mais uma vez, falando de dois temas hoje, né? Ingestão de água e repouso, que são extremamente interessantes para o nosso dia a dia, para nós vivermos bem, felizes, vivermos plenamente de forma integral. Tem gente que, eu até falei na semana passada, a gente terminou o programa falando assim, será que tomar refrigerante no lugar da água, é líquido, mas não é bem assim não, água é água, né? Veja, o refrigerante, eu sou da geração que refrigerante era um item assim de luxo nas festas. Foi quando surgiu, então não era algo corriqueiro que você comprava todo dia como se compra hoje. O custo dele não era tão barato como é hoje. E uma coisa importante que uma vez eu ouvi, todo líquido que é muito barato é bom. Eu fiquei pensando, mas será? Mas a água não é cara, a água é barata. E o refrigerante? Mas então eu fiquei encucada com essa frase e fui estudar um pouquinho. E é interessante, tem água no refrigerante. É verdade, tem água. Mas o que mais tem no refrigerante? Tem muito açúcar. Na verdade, vou usar aqui uma hipérbole. Tem um caminhão de açúcar dentro de um litro, né, de refrigerante. Tem lá os conservantes, exatamente, os acidulantes. Tem o próprio... O gás, né? O gás que vai colocar lá, a substância que vai dar a cor. Então, veja, você não está bebendo água, você está bebendo água mais uma porção de outros elementos que esses sim não são nada saudáveis, né? E hoje, eu até acho que daqui a algum tempo nós vamos ver alguma mensagem escrita nas embalagens de refrigerante dizendo que isso é prejudicial e que deveria ser bebido com moderação. Porque já há um estudo, já há uma vertente no Ministério da Saúde para que os alimentos ricos em açúcar venham com notificação na embalagem. Porque o açúcar não é nem alimento, tá? Açúcar não é alimento. Põe isso na sua cabeça, não é alimento. Açúcar é uma substância que ela saboriza o alimento. Então, o refrigerante não é uma bebida saudável e não substitui a água em hipótese alguma. Isso tem que ficar muito claro. A ingestão de água boa, ela se dá pela alimentação. Então, quando você ingere uma fruta, quando você ingere um legume, ali ele tem água, né? Então, ali você também extrai água e também da ingestão propriamente dita, né? Você põe a água lá no copinho e bebe. Exato. Agora, a água em si, por que ela é tão benéfica pra gente? É tão simples a resposta. E interessante que o nosso universitário ou o nosso ouvinte de outra idade provavelmente já teve essa informação muito cedo na escola. Na aula de ciências, lá no terceiro aninho, lá no terceiro ano, né, do Fundamental 1, é muito comum o professor falar assim, olha, em torno de 70% da composição do corpo humano é água. Gente, é tão elementar, é só parar para pensar. Se 70% do meu corpo ele é composto de água, eu entendo que essa substância ela é vital, ela não é importante, ela não é necessária, ela é vital. Água e vida caminham juntas, todas as células do seu corpo, todas, sem nenhuma exceção, elas funcionam a partir da presença da água. A água ela é um veículo
para a chegada de vitaminas, para a eliminação de substâncias nocivas que depois seus rins vão filtrar e eliminar na urina. Então, veja, a água é um veículo de vida, assim como o oxigênio. Então, se 70% do corpo é formado por água, meu metabolismo celular precisa, as minhas estruturas celulares precisam da água e o funcionamento também. Agora, eu estava vendo aqui que essa questão da água ela é muito importante também para a questão do volume de sangue, né? É sim, olha que interessante, né? Você sabe que a gestante, ela aumenta o volume você bebe mais, aumenta o volume de sangue, porque ela precisa agora ter um funcionamento focado em um indivíduozinho que está sendo formado ali, né? E é interessante também que, para quem não sabe, que uma pessoa que não bebe água dentro da quantidade que ele precisa para o seu organismo, ele acaba reduzindo o volume de água no corpo e por isso reduz o volume de sangue. E isso atrapalha o funcionamento do coração. Olha que interessante. E para completar, eu queria destacar com vocês que 75% da massa cerebral é composta de água. Nós estamos falando para quem, Diógenes? Para os estudantes universitários. Que usam o cérebro. O cérebro. E veja, se eu tenho o meu cérebro sendo composto por 75% de água, ou seja, é imprescindível a presença da água para os processos cognitivos, para sinapses durante o processo de aprendizagem e consolidação desse conhecimento. Então, a falta deste componente, enfim, da água vai prejudicar também nessa questão. Exatamente. Aí. E eu queria até dar um destaque, é muito comum o universitário sentir enxaqueca, dor de cabeça. E é muito normal também, Sim. Quando ele regulariza a ingestão de água, reduzir a dor de cabeça. Se a causa for unicamente vinculada à desidratação, ela cessa. É muito interessante. A gente tem que, eu acho que é assim, a gente precisa acostumar a beber água antes que a sede venha, né? Exatamente. O sistema nervoso central, quando ele dispara a sensação de sede quando você já está entrando em estado de alerta. Não é estado crítico, mas é de alerta. Tá. Quando isso acontece, você já precisa responder de forma positiva ao cérebro ingerindo água. Agora, o ideal é que o hábito seja estabelecido para que a gente beba água regularmente. E aqui eu gostaria de dar uma dica. Evite água durante a alimentação. Boa. Porque a alimentação fica lá parada, porque o seu estômago ele vai trabalhar assim. Qual é a digestão mais fácil? Do processamento alimentar ou do líquido? Do líquido. Então ele faz primeiro o processamento do líquido e enquanto isso a comidinha fica lá parada, fermentando. Que também vai atrapalhar. Exatamente. Então você aumenta a demanda do tempo do processo digestivo. Então, mas aí o meu ouvinte fala assim, olha professora, mas eu sinto sede enquanto como. Se você estiver desidratado quando for almoçar, por exemplo, vai sentir mesmo. Porém, se ele beber água 30 ou 40 minutos antes da refeição, ele vai estar hidratado e não vai sentir sede durante o alimento. Além disso, vai ajudar na própria digestão do alimento. E se ele estiver estudando após a alimentação, ele vai conseguir ter uma desenvoltura melhor. Legal. Bom, vamos passar agora para o outro assunto, que é a questão aí do sono, do repouso, né, do cansaço. Assim. Alguns falam que dormir é coisa para fraco, eu já ouvi falar, já viu? Esse negócio de sono é para fraco, né? Mas dormir é coisa para quem tá cansado mesmo, né? Eu não sinto sono, alguns podem até dizer, eu não sinto sono, e quando eu sinto, tenho minhas estratégias para ficar acordado de boa. Ah, não, eu me satisfaço dormindo só 4 horas por noite. É isso mesmo, professor? Olha, ontem eu estava conversando com uma turminha jovem, né? E estavam me dizendo que vão fazer um evento para jovens e disseram assim para mim, olha o slogan. Professora, lá é para os fortes. Se você é fraca, é melhor não ir, porque lá a gente dorme pouco, vai dormir tarde e nós temos atividade o tempo todo. É só para quem tem bala na agulha. Olha a expressão. Olha só. Eu fiquei ouvindo assim, fiquei pensando nessa frase, né? Eles estavam tão empolgados, achando que isso era a coisa mais legal do mundo. E eles iriam promover esse tipo de evento para jovens entre 16 e 25 anos. Aqui estão os nossos universitários, a boa parte. E eu fiquei pensando, depois de 3 dias nesse evento, como é que eles vão estar? Exaustos.
Se ele tiver que estudar no dia seguinte desse evento, como é que vai ser a desenvoltura de aprendizagem dele? Baixíssima, baixíssima. Se ele tiver que usar o processamento cognitivo para realizar uma atividade, uma resenha, um estudo, uma preparação de prova, ele não vai conseguir, ele vai ir mal. Então, é muito interessante isso que você falou. É legal, é cool, como eles dizem, super bacana. Nossa, minha filha, inclusive, um dia desses, olha só, a alegria dela foi porque ela conseguiu ficar até meia-noite acordada. Eu falei, filha, não, mamãe, porque eu consegui. Eu falei, o que você conseguiu depois? Como assim depois? Como é que você está agora? Tô com sono. Vamos fazer. Não, mamãe, eu tô cansada. E eu comecei durante o dia seguinte provocá-la para atividades interessantes que ela gosta. Ela não tinha ânimo, ela não queria. Eu falei, então, agora que você não quis fazer tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Valeu a pena bater essa meta incrível de ficar acordada até meia-noite? E agora você não consegue fazer nada disso? E essa pergunta eu faço para o ouvinte. É legal virar à noite? Qual é o preço? Lembra que toda escolha tem um resultado. A gente tem a tendência na juventude de escolher, de fazer escolhas pensando no prazer imediato, sem considerar o resultado seguinte, Sim. que é o cansaço, a indisposição, o mau humor. Imagine esse jovem dirigindo um veículo. Não vamos nem cogitar a possibilidade de ele ter bebida alcoólica, tá? Que é pior Esse ainda. menino tá limpo. Porém, ficou, sei lá, 24, 28, 30 horas acordados. Como é que está o sistema nervoso central dele? Em alerta? Não está em alerta. A probabilidade de um acidente, ele não conseguir desviar de um buraco, dele fazer uma manobra perigosa e até chegar a uma situação de morte é grande. Então, veja, pode ser divertido, pode ser legal, mas não é inteligente. É verdade. Agora, só para a gente poder terminar, eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios aí do sono, né? Porque ele parece que ele faz uma reorganização ali no nosso cérebro, né? Que a gente precisa então do sono, né? Para chegarmos nessa resposta, eu queria colocar para vocês que a curto prazo, quando você dribla o sono, você não percebe muito os efeitos. A curto prazo, que eu digo assim, 1, 2 dias, né? Eu dormi, tô ótimo. Principalmente quando se é jovem. Porém, o que acontece? O cérebro, para fazer essa sensação de que você pensa que está bem, o cérebro redireciona. É como uma bateria. E o cérebro falou, eu tenho essa bateria de energia, eu tenho 30% de energia e eu tenho que fazer tudo isso funcionar. Bom, então eu vou fazer meus rins, vai urinar menos, o coração vai bater mais fraco. Deixa eu ver, o que eu vou mexer aqui? O cérebro, ao invés de trabalhar com potência 100%, eu vou deixar ele a 50%. Então, o cérebro começa a reprogramar. Entendi. Para economizar a energia. Exatamente, porque veja... Quando é que eu reponho a minha bateria? Quando eu durmo. Exato. Na verdade, eu reponho o meu corpo quando eu me alimento, quando eu pratico. Todos os hábitos fazem algum tipo de reposição necessária para a vida, para a manutenção do corpo. Mas o sono, ele recarrega a energia. Entendi. Né? Então, se eu tô com uma baixa energia para gastar, porque eu fiquei muito tempo sem dormir, meu cérebro vai reorganizar e não necessariamente eu estarei apto para fazer aquilo que eu quiser fazer, porque eu não tenho controle para onde a energia vai. Isso é importante o jovem saber. Quem define isso é seu cérebro. Ele é autônomo, você não tem controle, você controla a sua escolha, mas a consequência do que você pôs dentro do corpo, ou do que você não colocou no corpo, no caso do repouso, é o seu cérebro que define. E aí acontecem os acidentes. E outra questão... ao longo prazo, os estudos em neurologia apontam que a privação de sono crônica, aquela que você faz corriqueiramente, vai desencadear, olha só, degradação, a morte dos neurônios. Olha, que isso. Durante o sono, os resíduos no interior do cérebro eles também são movidos para o fluido espinhal, que está lá na medula, né? E são distribuídos por outras partes do corpo onde serão eliminados. Então, olha só. Eu mato o neurônio quando eu não durmo e eu ainda prejudico a higienização dessas substâncias ruins que, à medida que você produz, você está eliminando coisas que tem que ser... Varrendo ali, né? Exatamente. E se eu não durmo, eu não faço essa revitalização da parte boa e da parte ruim que tem que sair do meu corpo. Olha que coisa incrível, o né? assunto aqui é muito amplo, eu acho que a gente ainda poderia falar...
não só da quantidade de horas, né, que você tem que dormir 8 horas, mas também quando dormir. Porque tem gente que, eu durmo 8 horas, mas eu já vi gente que prefere dormir das 6 da manhã até 2 da tarde. Isso também não é benéfico para ninguém. O ideal é que nós temos o ciclo circadiano. Sim. E isso aí não é algo que eu escolho ter, é algo que é uma lei que está embutida no processamento do meu corpo. E o ideal, os estudos em neurologia apontam que nós deveríamos dormir antes das 10 horas, porque quando você dorme antes desse horário, você consegue ter um período noturno, respeitando o ciclo, e também, através desse respeito a esse período, você consegue entrar em sono profundo. Exato. E é nesse sono profundo que essas ações de limpeza cerebral, de revitalização acontecem. Isso não acontece a hora que eu quiser. Eu posso dormir 12 horas durante o dia, mas não é o período em que o seu corpo foi programado para fazer essa atividade. Legal, legal. Gente, outra coisa também é, jovens, na hora que forem dormir, deixem o celular lá na sala, não fiquem com o celular. Tem estudos sobre como as ondas de rádio interferem no cérebro. E até viu? a luzinha também ali atrapalha, né? Sim. Bom, chegamos ao finalzinho. Quero que você anuncie pra gente o próximo tema da semana que vem. É um tema muito gostoso, atividade de lazer. Quem não gosta de lazer e relacionamentos? Vamos falar disso e como isso é um ato de vida importante para a saúde. Então a gente se encontra na próxima... próximo encontro aqui no próximo bate-papo. Conversamos aqui com a professora Lisiane Gantz, que é educadora, tem nos ajudado aí. Então você compartilha aí no nosso YouTube, youtube.com/Rádio Novo Tempo Belém. Professora, muito obrigado, foi bom demais. Agradeço. Até a próxima. Bate-papo Novo Tempo.